Fala pessoal! Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula eu vou ensinar a você que os transistores MOSFET são melhores do que os transistores bipolares quando trabalham como chave eletrônica. Quer aprender, pessoal? Então vamos lá, vamos estudar? Vamos lá, pessoal, dá uma olhada aí. Colocamos dois transistores da linha MOSFET, um deles com o diodo interno de proteção e o outro sem o diodo interno de proteção. Olha lá, certo? Esse diodo de proteção, a gente vai explicar isso a vocês, que é para eles, esses transistores que possuem esse diodo interno, é para proteger esse transistor quando alimentam cargas indutivas. Depois a gente explica isso. Dá uma olhada aí. Temos dois transistores aí MOSFET de canal N. Vejam que a seta dele, olha, está indicando para dentro. Então, canal N. Correto, pessoal? Então, dá uma olhadinha aí. Colocamos também ao lado, veja, esse outro circuito, com a lâmpada acesa, certo? O resistor de gate ali, olha, alimentando o gate do transistor. O transistor, certo? MOSFET potência com dreno, gate e source, o source na terra, e ele está funcionando. Então vejam só essas explicações para vocês aí que é interessante, pessoal. Dá uma olhada, veja, essa resistência de gate, pessoal, essa resistência de gate, certo? Ela pode ser desde um valor muito baixo, até mesmo até um curto, você pode fechar, certo? E também pode ter um valor alto. A lâmpada irá acender, essa lâmpada que vocês estão vendo aí, ó, essa lâmpada irá acender, certo? Agora, isso vai depender desse valor de resistor, então vai depender exatamente do seguinte, com alto brilho, ela vai estar com um valor baixo, ou praticamente um curto, fechando na alimentação, como vocês estão vendo, correto? Ou ela vai ter um brilho menor, certo? Dependendo do resistor, desse resistor de gate, pessoal, ok? Vejam também o outro circuito aqui ao lado, dá uma olhada. Temos aí a alimentação, temos um indutor, que nesse caso é o relé, a bobina do relé, tá vendo? O chaveamento dele aí para uma carga, que é uma lâmpada, e ele está ligado em série, né, com o dreno desse transistor. Temos o gate e o source, correto? Então veja, nesse caso, o transistor que foi usado, certo, MOSFET, ele não tem um diodo interno, estão vendo? Então nesse caso, o fabricante, ou projetista, ou técnico terá que colocar o quê? Um diodo desse tipo aí, olha, retificador em paralelo com a bobina, porque caso venha desligar a corrente elétrica desse circuito, o campo magnético, que vai ter energia magnética, ao cortar o fluxo de corrente nesse circuito, vai tender o que? Essa energia magnética voltar pela bobina para o circuito, chamado força contra-eletromotriz. E esse diodo aí vai proteger, certo, o transistor de receber essa tensão inversa que vem para o transistor, que poderia danificar. Então sempre se usa esse tipo de diodo em paralelo com a bobina dos circuitos indutivos, ou então ele tem um transistor já com seu diodo interno, como a gente acabou de ver anteriormente, correto? Então vou passar para vocês algumas informações técnicas importantes no funcionamento dos transistores MOSFET. Correto, pessoal? Vamos lá. Primeiro, vejam aí. Primeiro, ele tem que trabalhar com tensão contínua, isso aí já é tranquilo, né? Segundo, certo? Ele começa a conduzir com uma tensão entre 2 a 4 volts no gate, dependendo do tipo do transistor. E atinge sua maior condução, pessoal, 100% da condição, né, da condução, com 10 volts ou mais. Para trabalhar como uma chave eletrônica e a potência dissipada a menor possível, pessoal, claro, né, que a gente quer isso, para não aquecer tanto, a tensão de gate deverá ser em torno ou superior a 10 volts, dependendo do projeto, dependendo do tipo do transistor, correto? Segundo, pessoal, os transistores MOSFET possuem uma resistência de entrada aproximadamente, é tão alto o valor que a gente diz que ela é infinita, correto? Logo, praticamente não consomem energia. Só necessitam de um valor para ativar o transistor e continuar ativado, mesmo retirando essa tensão. É interessante isso no gate, você polariza ele e ele fica ligado, certo? Mesmo que você tire a polarização de gate, ele só precisa isso aí, correto? Vamos agora para o terceiro caso, ok? Terceiro, os transistores MOSFET, depois de ser ativado, eles só serão desativados fechando um curto, ou seja, 0 ohms, né? Entre alguns dos seus terminais, ou aplicando uma tensão inversa nesses terminais, ok? Vamos para o quarto item. Quarto, o transistor
quando alimenta uma carga indutiva, né, ou poderá ser relé, motor, transformadores, qualquer tipo de indutor, deve sempre existir um diodo de proteção, certo? Vai estar ligado em paralelo com ele, para a proteção desse transistor, pessoal. Geralmente, utilizamos um diodo em paralelo com a carga, correto? Como eu falei. Agora, veja só, um detalhe, com o catodo desse diodo ligado no terminal de maior tensão, que alimenta essa carga. Então fica em paralelo. Dá uma olhada aí, pessoal. Veja, o diodo vai ficar em paralelo. Veja que o catodo dele, ou cátodo, está ligado na maior tensão e o anodo no outro ponto, certo? Ficando em paralelo com a carga. Tá ok, pessoal? Deu para entender? Então veja só uma observação. Alguns transistores já possuem diodos internos, já falei isso para vocês, para a sua proteção. São os transistores que já foram projetados para alimentar cargas indutivas, correto? Olha, pessoal, então esse assunto é bem interessante porque atualmente se utiliza muitos transistores MOSFETs nos circuitos eletrônicos, principalmente quando esses circuitos eletrônicos possuem fontes chaveadas. Por isso que os transistores MOSFETs são bem melhores do que os transistores bipolares trabalhando nessa condição de chave eletrônica. Ok, pessoal?